Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado em mais um vídeo para o canal. Já começo pedindo perdão a vocês que estão um pouco sem voz, né? Esse clima que voltou ao frio aqui em São Paulo. Estamos aqui em mais um vídeo para falar do pré-jogo que ocorre amanhã entre Curitiba e São Paulo. Então, se você está chegando no canal, peço que você se inscreva. Os que já são inscritos já sabem que esse pré-jogo é um vídeo mais curto, até porque a gente não tem muito o que falar, né? E, enfim, enrolar nesses vídeos que são pré-jogo. Então, o jogo ocorre amanhã, já peço que você anote, às 16h30. Esse jogo vai ser transmitido pela Globo. Então, você vai ter a possibilidade de assistir o São Paulo, né, em TV aberta. Mas também vai ser transmitido pelo Premiere, se você quiser assistir pela transmissão do Premiere. E a gente falando da expectativa desse jogo, né, sendo bem direto, eu espero um resultado positivo de, no mínimo, um empate do São Paulo. O Coritiba não vem bem, já vem aí, pelo menos não ganhou ainda no Brasileiro, foi eliminado na Copa do Brasil. Então eu acho que o São Paulo tem como vencer o Coritiba sim, né? O São Paulo, como eu sempre falo aqui, dependendo do time que enfrenta, a gente tem sempre que esperar a vitória, por mais que seja em Curitiba, que o São Paulo nos últimos tempos até não se dá bem, mas eu acho que na fase que o Curitiba vem, o São Paulo se encaixando aí com o Dorival, podemos esperar sim a vitória, mas espero pelo menos no mínimo um empate. Beleza? E aí eu vou deixar aqui a escalação, como sempre, né? Você que já está no canal, está acostumado, e que a gente dá a escalação para depois ver o que é que o Dorival pensou durante o jogo. E essa escalação, ela começa primeiro no mesmo sistema que o Dorival vem adotando. Eu acho que pode sim continuar nesse sistema, numa linha de 4 defensores. E o goleiro começa com o Rafael, botando os nossos dois melhores defensores, que eu já falei, o Arboleda pela direita, o Beraldo pela esquerda. E aí as dúvidas a gente começa na lateral. Né? A lateral direita, ele pode entrar com Rafinha ou Rai Ramos. Eu acho que o melhor nesse jogo seria entrar com Rai Ramos, porque o Rafinha já jogou outro jogo, está um pouquinho desgastado. Talvez o melhor seja aproveitar o Rafinha já no jogo que é na terça-feira em seguida da Sul-Americana. Então bota o Rai Ramos, né? Bota ele para jogar mais, dá um descanso pro Rafinha. E na esquerda eu entrava com o Patrick. Justamente porque se eu precisar do Caio Paulista, eu utilizo ele ou no segundo tempo ou na Sul-Americana. Então, como é um jogo aqui no Brasil, né, contra o Curitiba, eu acho que o Patrick tem condição de fazer uma boa partida. Então, eu dava botava o Patrick novamente titular. No meio, eu acho que aí a gente chega na parte onde o Dorival tem mais opções. Né? No primeiro volante, a gente começa ali. A gente podia colocar Luan e esperar Luan. Porém, é interessante, eu até falei isso no último vídeo, né, do pós-jogo contra o Ituano, né, pela Copa do Brasil. O Luan fez a partida com o América Mineiro, para mim não foi bem, deixando muito espaço ali, junto com o Pablo Maia. Depois ficou no banco e quando entrou, contra o Ituano também não foi bem. Então é interessante a gente falar isso, como alguns jogadores, né, se empolgaram e melhoraram com o Dorival, e como outros, né, quando mudam um técnico, assim como outros, eles, enfim, perdem aquela capacidade de brilho. Não sei se era porque o Luan estava no banco, tem toda aquela questão, a torcida pedindo para entrar, mas a verdade é que nesses dois jogos do Dorival, hoje como primeiro volante, até pela última partida, eu voltava novamente o Pablo Maia. E aí do lado dele eu tenho que botar o Gabriel Neves, porque justamente faz esse casamento aí entre um cara mais marcador, de pegada, mas que também tem mobilidade, e um cara que tem muito bom passe, como o Gabriel Neves, que também dá muito essa mobilidade. Então você deixa o meio de campo mais ágil, né? Como eu falei, com mais movimentação. Então eu fecharia os dois caras do meio ali, mas o Gabriel Neves, como eu botei até aqui, mais na parte direita. Na esquerda, eu colocava o Alisson. Eu acho que o Alisson é um dos caras que entrou e também foi muito importante nessa mudança até de mobilidade do São Paulo. O São Paulo continuou com problema de criação, é óbvio, o Dorival não ajeitou ainda, mas o Dorival viu que tem algumas peças que não estavam funcionando e o Alisson, quando entrou bem nesse sentido, de dar mais mobilidade. E aí eu fechava ali o meio campo, né? Tirando Pablo Maia, Gabriel Neves e Alisson pela direita, eu fechava um meio ali com o Hélio Rato. Então, assim, para mim, o Michel Araújo, nas vezes que entrou, não foi bem, né? Nessa transição aí do Dorival. O Nestor sempre está indo de titular, mas o Nestor a gente fala
né, nessas chances ele não aproveita bem, né? Vive assim de um passe que ele deu muito bem para um jogador que faz o gol, mas precisa finalizar mais na área, precisa acertar mais finalização, ter potência também na finalização. Então, nesse sentido, eu acho que o Rato aí cairia bem. Inclusive, eu até falei isso no último vídeo, que eu vou deixar o link, né, que o Rato no Atlético Goianiense, ele é esse cara que flutuava no meio e estava entrando dentro da área, ele não era ponta. Ele não era um meio, por mais que ele fosse centralizado ali, ele não era um meio armador, vamos dizer assim, um meio de criação, mas nessa posição eu acho que o Rato ele consegue apoiar quando o ataque está pela direita e quando o ataque está pela esquerda, ele consegue ir nos dois lados, entrar dentro da área. É óbvio que aí ele não tem função defensiva, então ele consegue ter capacidade física para fazer isso. Não dá esperar que o Rato nessa posição vá voltar como ele voltava quando ele era a ponta no esquema do Rogério. E na frente não tem outro, né? O Calegari não joga, então aí a gente assiste com o Luciano e com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, que eu acho que tá vindo bem, nessa função aí de segundo homem do ataque, ele é muito bem, a gente bota ele, só que perde o Luciano, porque o Luciano não é um cara de referência, né? Então, é assim que eu imagino que o Dorival possa entrar com a escalação e depois do jogo a gente vai ver. As variações, como eu falei, eu acho que ele pode ali começar ou com o Rafinha na lateral direita e depois o Rai Ramos, né, para dar esse descanso, ou também pode entrar com o Rai Ramos e dependendo do comportamento do jogador, tá faltando um pouco mais de criação, um pouco mais de passe, né, de qualidade no passe, aí ele pode entrar com o Rafinha. Assim como precisar de mais apoio, caso ele entre com o Patrick Lanza, ele pode botar o Caio Paulista. E no meio, se ele entrar com essa escalação que eu imagino, ele tem um Nestor, né, que pode entrar no segundo tempo, vamos ver como é que o Nestor se comporta não entrando como titular. Ele ainda tem o Michel Araújo, enfim, ele tem boas opções ali para ele mexer meio, e foi uma das coisas que eu falei interessante do Dorival, que ele está entendendo essa dinâmica do jogo do São Paulo, do primeiro tempo para o segundo, e mexendo até muito bem. Beleza? Então era isso, né, em termos de variações falando do jogo. Não esquecer o jogo amanhã às 16h30, né? Vai ser transmitido pela Globo. Vamos esperar a vitória do São Paulo e para depois a gente comentar o pré-jogo, beleza? Se você gostou do vídeo, né, já deu o seu joinha, deu o seu like e compartilhe com todos os conhecidos. Um abraço a vocês e uma ótima noite.